Olá, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Gênesis, do versículo 9 em diante, que diz assim: A Arca de Noé. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divide-a em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Agora vamos lá para o versículo 17, que diz assim: Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Eu quero falar com vocês hoje a respeito da história de Noé e os dois principais objetivos da pregação de Noé, porque essa história ela prefigura, ou seja, ela representa antecipadamente os dias que nós estamos vivendo também. E os dois principais objetivos da pregação de Noé eram, primeiro, misericórdia. O Senhor, através da vida de Noé, estava manifestando a sua misericórdia com um povo corrompido, com um povo violento, com um povo rebelde, desobediente, que estava totalmente distante da vontade e da palavra dele. E mesmo assim, através da pregação, o Senhor estava manifestando a sua misericórdia. Mas essa misericórdia, ela só iria surtir efeitos sobre a vida de um tipo de pessoa, sobre a vida daqueles que acreditassem nessa mensagem. Porque Deus escolheu, pela loucura da pregação, salvar apenas aqueles que creem. E por que loucura da pregação? Vamos analisar o contexto da época de Noé. Nunca havia chovido sobre a terra. Então Deus, através da vida de Noé, traz uma mensagem dizendo que iria chover sobre a terra de tal modo que toda a terra iria se encher de água e todos os seres vivos que não estivessem guardados dentro da arca iriam morrer. Então, para o povo daquela época, isso era loucura, porque nunca havia chovido sobre a terra. E agora Noé está trazendo uma mensagem de que ia chover tanto que a terra ia ser inundada e que através de uma grande arca que o Senhor mandou que ele construísse, seriam salvos apenas aqueles que crescem. Então, dificilmente as pessoas daquela época, se elas contemplassem essa situação pelos olhos naturais, elas conseguiriam crer. E foi exatamente o que aconteceu. Elas só visualizaram pelos olhos naturais. Como eu vou acreditar nessa mensagem se algo inédito nunca aconteceu? Você está dizendo que vai acontecer, mas aconteceu. E o segundo objetivo da mensagem de Noé era o juízo. Primeiro, Deus trouxe uma mensagem de misericórdia, dizendo: olha, arrependam-se, porque eu vou trazer juízo sobre a terra, mas arrependam-se dos seus pecados, ajudem Noé na construção dessa grande arca, para que de fato vocês sejam salvos. Mas o povo não quis ouvir. E então, em seguida, Deus veio com uma mensagem de juízo, que ele iria destruir
todo ser vivente que não estivesse dentro da arca. E essa mensagem, ela prefigura, ela representa antecipadamente os nossos dias, porque Deus não mudou o caráter da mensagem que ele deu para Noé. O caráter da mensagem de Deus permanece o mesmo. Deus, hoje, no século 21, escolheu salvar pela loucura da pregação aqueles que creem, assim como foi no período de Noé. Então, se eu e você não crermos nessa palavra que aos nossos olhos é loucura, nós não conseguiremos alcançar a nossa salvação. E vai acontecer conosco o que aconteceu com aquele povo que não quis a misericórdia, mas quis o juízo. O Senhor está colocando diante de nós, a nossa geração, a misericórdia ou o juízo. A misericórdia, ela vai se manifestar, ela vai ser eficaz a partir do momento em que houver o arrependimento e nós nos inclinarmos o nosso coração a conhecê-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e a obedecê-lo. Mas, se nós não fizermos isso, o juízo virá, porque existe uma expectativa de juízo. Os sinais já estão aí, a palavra de Deus está se cumprindo, e a Bíblia diz que tudo irá se cumprir, tudo que está escrito na palavra irá se cumprir. Então nós precisamos fazer, assim como Noé fez, acreditar nessa loucura que é a mensagem do Evangelho. Nós estamos falando da ressurreição dos mortos, nós estamos falando de curas, de doenças que para a medicina não há mais solução, não há mais jeito. Nós estamos falando de transformação de caráter, de transformação de vida. Nós estamos falando de um novo céu, de uma nova terra. Nós estamos falando de transportar pessoas do inferno para o céu. Então, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, essa é uma mensagem louca. É uma mensagem que não faz sentido se nós a enxergarmos pela ótica natural. Mas se começarmos a nos envolver com aquilo que Deus está falando, com aquilo que Deus está fazendo, nós conseguiremos crer. Porque existem aqueles que escutam, mas existem aqueles que ouvem. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é quando você obedece. E escutar é quando entra num ouvido e sai no outro. E você continua vivendo a sua vida sem dar crédito a essa mensagem, sem dar crédito a essa pregação. E se você olhar no seu entorno todos os eventos e acontecimentos que têm ocorrido pelo mundo, você vai ver que de fato a palavra de Deus, ela antecipou todos esses eventos, todos esses acontecimentos antes mesmo que cada um deles acontecesse. Então, de fato, Deus está preocupado com o seu povo, Deus está preocupado com aqueles que creem, Deus está preocupado em nos livrar da ira vindoura, porque virá uma ira vindoura, a ira do Filho de Deus, aquele que foi traspassado naquela cruz, aquele que foi traspassado por uma lança, aquele que foi crucificado. Ele manifestará a sua ira, ele manifestará a sua vingança, como ele mesmo diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Deus irá retribuir tudo aquilo que fizeram com Jesus. E nós precisamos estar do lado de Cristo. Nós precisamos acreditar nessa mensagem louca, nessa mensagem que nos transporta do natural para o espiritual, que nos leva a crer no impossível, que nos leva a viver o sobrenatural. E os estudiosos dizem que a arca ficou pronta em aproximadamente 120 anos. Esse foi o tempo em que a paciência de Deus durou com aquela geração. Nós não sabemos o tempo em que a paciência de Deus vai durar com a nossa geração. Para aquela geração foram aproximadamente 120 anos, mas nós não sabemos o quanto a paciência de Deus vai durar com a nossa geração. E é por isso que ele tem levantado homens, mulheres, jovens, crianças para anunciar a sua mensagem, a fim de que você que está ouvindo, de que está vendo esse vídeo, possa de fato permitir que o Espírito Santo convença você do seu pecado, convença você da justiça e convença você do juízo, para que você tenha o fim que Jesus espera, que é a salvação da sua alma. Então, creia para a salvação e conservação da sua alma, em nome de Jesus.